As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos pra sempre e amém, e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. É o mais alto, Ei, som, ei. é o maior, teu nome é sobre todos os tronos. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, boa noite. Eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, igreja? Vamos ficar de pé nessa noite. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe a todos, toda a igreja, todos os amados visitantes nessa noite. E que o nome do Senhor seja glorificado nesse lugar. Você tem liberdade para adorar o Senhor, tá certo? Você tem liberdade para dar glória a Deus, para dar aleluia, para interceder pela sua família, interceder pela sua casa e apresentar o seu culto racional a Deus, apresentar a sua vida diante de Deus nessa noite e adore ao nosso Deus nesse lugar.
Amém? Glória a Deus. Quem veio adorar o Senhor Jesus, dê um glória a Deus para Ele. Glória a Deus. Está proibido de ficar de boca fechada, viu, hoje? Glória a Deus. Quem precisa de oração, vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, mais uma vez, Senhor, a céu aberto, Senhor, diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais uma noite, obrigado por mais um dia, Senhor, de lutas, dias de batalha, mas até aqui, Senhor, nós podemos declarar Ebeneze, até aqui o Senhor nos ajudou. Senhor, nesta noite nós estamos reunidos, Senhor, neste ajuntamento santo, para te louvar, para te glorificar, para te exaltar, meu Pai, nesta noite. Senhor, nós estamos aqui prontos para ouvir, Senhor, a Tua palavra, para se alegrar, Senhor, com os louvores, para te entregar, Senhor, cânticos espirituais na Tua presença. Pai, este lugar, esta rua é pequeno, Senhor, para aquilo que o Senhor pode fazer, é pequeno, Senhor, para a Tua glória. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, porque o Senhor tem liberdade para curar, o Senhor tem liberdade para libertar, o Senhor tem liberdade para salvar nesta noite, meu Pai, pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, está aqui a Tua igreja, Senhor, esse céu aberto, para declarar que Tu és santo, para declarar que Tu és Deus neste lugar, Senhor, para declarar, meu Pai, que Tu és Rei aqui em Lavras da Mangabeira, e que toda honra e toda glória, Senhor, seja dado a Ti. Pai, que todo joelho se dobre diante de Ti nesta noite, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor tome, Pai, o primeiro e último lugar deste trabalho, Senhor. Toma a direção, toma a vida daqueles que irão louvar o Teu nome, toma a vida do Teu Filho que vai louvar o Teu nome e pregar a Tua palavra, Senhor. Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor repreenda todo o mal nesta noite, que os demônios, Senhor, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, pelo poder da Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor tome a frente, Pai, e que enquanto, Senhor, este culto esteja acontecendo, o sobrenatural aconteça no nosso meio. Pai, que nós venhamos colher frutos deste trabalho, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, é assim que nós oramos, Pai, começando este trabalho, este culto nesta noite, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. É assim, Pai, que nós oramos, é assim que nós Te agradecemos, e quem crer diga amém. Amém. Glória a Deus. Cadê o meu amigo Rivanildo para estar louvando aqui os hinos da harpa ao Senhor? Glória a Deus. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Vamos adorar a Deus, número 115. Baixa essa mão um pouquinho. Aí, tá bom. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupar, eu quero estar na vinha do Senhor.
número muito conhecido, 545. Vamos adorar a Deus. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra te salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei a glória ao meu Jesus, que vive está. Agora eu quero ouvir só vocês. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus, aleluia. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Acontece. Amém? Fique de pé agora, nesse momento. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Abra no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Glória a Deus. Salmo de número 115. Vamos fazer a leitura nessa noite. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um dos visitantes, irmãos, em Cristo Jesus. Aos amigos, simpatizantes do Evangelho também que estão aqui nessa noite. Que Deus abençoe. Nosso amigo Mateus também, que veio de longe, vai estar louvando o Senhor nessa noite, pregando
também trazendo uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. E acredito que Deus falará aos nossos corações. Salmo de número 115. Glória a Deus. Salmo de número 115. Vamos ler o Salmo de número 115 todo. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem os pés e não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós e Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto os pequenos como os grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos, que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém? O nosso Deus está vivo, irmãos. Os deuses falsos, eles caem por terra diante do nosso Deus verdadeiro. Ele está sentado no seu trono, no domínio de todas as coisas, porque Ele é soberano. Uma vez Isaías, no capítulo 6, ele teve uma visão, aonde o trono da terra estava vazio, porque o rei Uzias tinha morrido. E talvez Isaías estivesse preocupado, e a nação de Israel também. O que vamos fazer agora? Porque o trono da terra está desocupado. Foi quando ele teve uma visão do céu e viu Deus assentado no seu alto e sublime trono. Era Deus dizendo: Isaías, o trono da terra está desocupado, mas o meu trono permanece para sempre. Oh, glória a Deus. Vamos orar nessa noite ao nosso Deus, ao nosso Rei, e agradecer a Ele pela sua palavra. Senhor, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Porque os falsos deuses, Senhor, têm mãos, mas não podem apalpar. Eles têm pés, mas não andam, Senhor. Eles têm olhos, mas não enxergam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Mas o Senhor, Pai, está vivo e eterno para todo sempre. Ah, Pai, a Tua palavra diz, Pai, que os mortos não louvam ao Senhor, mas nós estamos aqui vivos, Senhor, porque o Senhor nos deu vida, e nós queremos, Senhor, louvar o Senhor e declarar que Tu és santo, 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 santo é o Senhor sobre Lavras da Mangabeira, Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor, e nós declaramos que Tu és Deus.
Declaramos, Senhor, que o Senhor está sentado sobre o teu alto e sublime trono, Senhor. E o Senhor é soberano e tem um domínio, Senhor, sobre toda a terra. E que nesta noite, Pai, nós vemos declarar que Tu és santo, que Tu está no governo de todas as coisas e que Tu nunca perde o controle, Senhor, da situação. Pai, muito obrigado. Nós Te louvamos, nós Te declaramos que toda honra, que toda glória seja dado a Ti. E aqueles, Pai, que estão aqui, Pai, ouvindo esse som, que ainda não reconheceram, Senhor, que o Senhor é Deus. A Bíblia diz que naquele grande dia, todo joelho se dobrará diante dEle. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou pela Tua graça. Pai, nós oramos, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Bata a palma para Jesus, porque Ele merece. Irmão, sem demoras, eu quero chamar o Mateus. Tá bom? Porque o negócio aqui é rápido, viu, Mateus? O negócio aqui é... Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor nessa noite. E que o nome do Senhor seja glorificado. Povo de Deus, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Eu achei esse seu glória fraco. Quem está feliz com Jesus? Quem tem motivo para adorar Jesus? Você tem motivo para dizer obrigado, Jesus? Aleluia. Meus irmãos, como é bom poder estar aqui nessa cidade, poder estar aqui ao lado do meu amigo Pastor Tiago, onde Deus ele me deu a oportunidade de conhecer ele primeiramente pela internet, né? Conhecer o trabalho dele pela internet. E aí nós estivemos ali em Iguatu, né, Tiago? Ele veio para pertinho da gente ali em Iguatu. E aí nós fomos estreitando aí o nosso laço de amizade e estamos aqui. Deus trouxe ele para mais perto ainda. Ele agora veio para Lavras. Nós estamos ali no Icó. E aí ele convidou para que nós pudéssemos estar aqui junto. Para mim é motivo de honra poder estar com vocês aqui, conhecendo o povo bonito de Lavras da Mangabeira e o povo bonito que vai morar no céu. Você vai morar no céu aqui? Quem vai morar no céu aqui? É bom, ó. Aleluia, glória a Deus. Eu quero alguns minutos da sua atenção e da sua coragem para ficar de pé um pouquinho comigo, porque sanfona com cadeira não combina. Sanfona com cadeira não combina. É, pronto. Prometo a vocês que nós não vamos passar de meia-noite. Vamos adorar alguns minutos aqui a Jesus. Daqui a pouco eu vou ministrar uma palavra. Peço que você não vá embora, no nome de Jesus. Que eu cheguei agora e o culto começou agora, né, Tiago? Escuta isso aqui, ó. Na palma da mão, vai. Tchá, 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 tchá. Mas contempla esse varão que chegou agora. Abre a boca, irmão, e dê um glória. Contempla esse varão que chegou agora. Abra a boca, irmão, e dê um glória. Eu dei um glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Eu dei um
deu glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Esse varão que chegou brilha mais do que a luz. Ele está todo de branco e o seu nome é Jesus. Mas contempla esse varão que chegou agora. Contempla esse varão que chegou agora. Abre a boca, irmão, e dê um glória. Eu dei um glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Eu dei um glória e o varão desceu, trazendo a resposta do poder de Deus. Eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Segura baixinho o povo cantar, Eu louvarei ao Senhor, vai. Ele é o meu Salvador, Ele é Rei. Mas cadê o vaso? Aonde o vaso está? Mas cadê o vaso? Levanta que Deus quer te usar. Mas cadê o vaso? Cadê? Aonde o vaso está? Mas cadê o vaso? Levanta que Deus quer te usar e desemboca o vaso. Jesus enche de azeite, e enche de azeite, e desemboca, e enche de azeite, e enche de azeite. Eu pedi pra parar. Olhe pra quem tá do seu lado, diga pra ele assim: ei, hoje é noite de você alegrar seu coração na presença do Senhor. E a ordem de Jesus pra você é não ficar parado. Diga pra ele aí. Por isso que eu vou cantar isso aqui, A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar e não pra recuar. Vai de lá, vai! A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, pedi pra parar. Eu sou o Todo-Poderoso que abre o caminho para o meu povo passar. Eu sou o quarto homem que Nabucodonosor pôde contemplar. Eu sou a mão misteriosa que escreveu na parede Menedagal e Passe. Eu sou o que sou, o Deus Criador, o Todo-Poderoso. Eu sou general, eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou ele é tremendo na guerra. Eu sou forte como um trovão. Canta, vai! Mas e o Todo-Poderoso? Eu sou o general de guerra. Eu sou tremendo na guerra. Eu sou forte como um trovão. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar e não pra recuar. A ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem. Agora vai sobrar pra tu, Tiago. Eu disse marcha, irmão, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha, irmão, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha, irmão, vai, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Marcha, irmão, marcha, pastor, marcha, igreja do Senhor. Você pode dar glória pra Jesus aí? O sol maior. Escute. Tá chorando porque se você tem
cante isso, cante. E jamais te esqueci. Ele sabe de tudo o que você está passando, e Ele me trouxe do Icó só pra te dizer que Ele está cuidando. Será que você lembra? Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. A verdade, ó, nem era pra você. Ei, Jesus. E onde eu colocar a mão, eu vou abençoar. Diga isso, você é profeta de Deus. Pai, e não Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Feche comigo, diga: não chore. Não. Essa prova, fecha comigo. Deus mandou te dizer Deus me mandou te falar que tudo vai passar. Você pode glorificar o nome de Jesus? Olhe para quem está do seu lado, diga para ele assim: hoje foi a noite que você tinha muita coisa melhor para fazer, mas Jesus te queria aqui. Diga para ele assim: hoje é noite de você alegrar o seu coração. Diga para ele: alegre o seu coração, bem forte. Diga: alegre o seu coração. Você pode aplaudir a Jesus bem forte porque Ele está aqui nesse lugar? Aleluia. Jesus é bom. Tome o seu assento no nome de Jesus. Aleluia. Quem trouxe Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia? Aleluia, glória a Deus. Você que está perto de alguém que não trouxe, você vai ajudar ele aí agora. Você vai entregar uma parte aí da tua Bíblia para ele. Você vai ler metade e ele vai ler outra metade. Tá bom? Ajude seu irmão. Quem está sem Bíblia, levante a mão. Quem está sem Bíblia? Quem não trouxe? Pronto. Tem alguém que está sem Bíblia ali, pastor. Esse senhor de branco aqui, ó. Se ele tivesse alguém puder chegar bem pertinho dele ali, ó. Tem. Pronto. Abra a Bíblia no nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 2. Marcos capítulo de número 2, verso de número 9. Nós vamos meditar aqui, sem demora, em algo da parte de Deus.
Prometo ser breve, porque eu quero cantar mais algumas canções ainda. Marcos capítulo 2, verso de número 9. Quem encontrou, por gentileza, só para mim dar um sinal, diga amém. Eu vou começar a ler. Então Jesus disse: o que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, pegue a sua cama e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse Jesus então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a cama e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. O texto de Marcos, capítulo de número 2, ele conta do dia em que Jesus, vindo de uma das suas trajetórias, de uma das suas caminhadas, o texto fala que Jesus, ele volta à cidade de Cafarnaum. Então Jesus, voltando à cidade de Cafarnaum, ele vai para o lugar de repouso, o lugar onde ele estava hospedado, que acredita-se que era até a casa de Pedro. E Jesus, ele retornando para o lugar onde ele estava hospedado, quem está me entendendo, diga amém. Quem está me ouvindo bem, diga amém. E Jesus retornando para o lugar onde ele estava hospedado, já era bem conhecido das pessoas aquilo que Jesus vinha fazendo, aquilo que Jesus vinha operando no meio do povo. Então, as pessoas, sabendo que Jesus estava naquela casa, tomaram um caminho e foram para lá. Afinal, tinha muita gente curiosa para saber o que é que Jesus tinha para dizer, o que é que Jesus tinha para falar. E dentro daquela casa começou a se encher de pessoas. Aquela casa começou a se encher de curiosos. E até hoje é do mesmo jeitinho. Onde se ouve um trabalho que leva o nome de Jesus, existem pessoas querendo ouvir aquilo que Jesus tem para falar. Também existem pessoas querendo questionar aquilo que Jesus tem para falar. Assim como também tem pessoas querendo saber o que é que vai acontecer, se vai dar certo, se vai dar errado, para depois noticiar. Isso não começou a acontecer agora, isso acontecia do tempo de Jesus. Tanto que naquele lugar, naquela casa, para ouvir o que Jesus estava falando, chegou gente de todo tipo. Os fariseus, que eram quem tentavam a todo instante procurar alguma coisa errada nas palavras de Jesus. Estavam ali pessoas que tinham problemas para serem resolvidos. E estavam pessoas ali que não entendiam nada do que é que estava acontecendo, do que é que Jesus fazia. Então existiam 3 grupos de pessoas ali naquele lugar. Os curiosos, que procuravam problema e defeito em Jesus. As pessoas que tinham problemas querendo que Jesus resolvesse. E as pessoas que não entendiam nada do que estava acontecendo. Irmão Mateus, significa dizer que aqui tem esse tipo de pessoa? Não sei. Mas eu sei que você veio aqui, nesse lugar, nessa noite,
procurando alguma coisa. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui sem achar. Se você veio para curiar, você vai ver alguma coisa. Se você veio para ouvir Jesus falar, você vai ouvir alguma coisa. E se você veio com alguma causa para apresentar diante de Jesus, você também vai sair daqui com alguma coisa. Fique tranquilo disso. Jesus estava dentro da casa, meus irmãos, e Jesus ele começa a pregar. Acredita-se também que Jesus estava pregando ali acerca de fé, acerca do reino de Deus, que era o que Jesus mais costumava pregar nos seus dias. Era o entendimento acerca de quem ele era e do que ele poderia fazer. Sendo que Jesus estava dentro da casa pregando, então alguém que tinha um problema teve a notícia de que Jesus estava nesse lugar. Só que qual é o detalhe, irmão Mateus? O detalhe é que aquele homem era paralítico. Diga comigo, paralítico. Sendo que aquele homem era paralítico, ele não tinha como se mover, ele não tinha como se locomover até aquela casa. Eu quero que você pense comigo. Alguém que tem dificuldade para se locomover, ele precisa de quê? Ele precisa de ajuda. Alguém que não pode se locomover, ele precisa de ajuda. Então, a Bíblia também conta que esse homem que precisava de ajuda, que não podia se locomover, ele tinha 4 amigos. Diga comigo, 4 amigos. A Bíblia vai dizer também que esses 4 amigos resolveram tomar uma decisão acerca da vida deste homem. Que decisão foi essa, Mateus? Eles pegaram esse homem pelas 4 pontas da sua cama e o levaram até a casa onde Jesus estava. Agora, antes de voltar, ou melhor, antes de continuar, eu preciso dizer para você que nós estamos aqui para falar de céu. Porque o inferno você já escuta desde criança. Tem gente aqui que era criança e já ouviu falar de inferno. Tu já sabe que lá é ruim. Tu já sabe que lá não presta. Então eu quero falar para você de céu. Acerca do céu. Que é para onde Jesus quer nos levar. E é um lugar bom, irmão. Eu não preciso detalhar aqui sobre o inferno, porque eu não quero nem saber o que é que tem lá. Eu só sei que não presta. E eu não quero ir para lá. Você quer ir para lá? Alguém quer ir para lá? Pronto. Então nós vamos falar de céu, que é para onde Jesus quer nos levar quando Ele vier nos buscar. Agora entenda uma coisa. Cura, dons, caridade, boas obras, conhecimento, placa de igreja, nome de pastor, nome de padre. Nenhuma dessas coisas tem poder de nos levar ao céu. O que é que você está querendo dizer com isso, irmão Mateus? Eu estou querendo dizer para você que talvez o que você precise na sua vida é uma cura. Mas não me entenda mal no que eu quero dizer, mas eu não posso ficar sem lhe dizer. Nós podemos ser curados e podemos não ir para o céu. Nós podemos ter dons e podemos não ir para o céu. Podemos fazer caridade, boas obras, ter conhecimento, congregar numa igreja boa, ter um bom pastor, e mesmo assim a gente não ir para o céu. Por quê, irmão Mateus? Porque nada disso nos garante a salvação. E o que é o grande detalhe desse negócio, irmão Mateus? É que estar curado não me dá a certeza de estar salvo. Significa dizer que para Jesus é mais interessante que você vá para o céu sem uma perna do que você vá com as duas para o inferno. Para Jesus é mais interessante que você vá cego de um olho para o céu do que você ir com os 2 bonzinhos para o inferno. Para Jesus é mais interessante que tu vá liso, pobre, sem uma moto, sem nada, do que tu ir com o dinheiro do mundo todo para o inferno. Então, irmão,
Jesus, ele tira um tempo para retornar para essa hospedagem, porque ele precisava fazer algo ali. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. Jesus, ele tirou um tempo nessa noite para vir para cá, porque ele precisava fazer algo por você. Jesus, ele precisava fazer algo por nós nessa noite. Você pensa que isso aqui é a ideia do pastor Tiago? Não, irmão, isso aqui é encontro que o céu marca. Isso aqui é coisa que Deus faz pela mim e pela sua vida. Não é porque ele precisa da gente, não. É porque você sabe o tanto que você está precisando de Deus aqui nessa noite. Ô glória. Deixa eu dizer um negócio aqui para você. Ô coisa boa é ter amigos que nos levam até Jesus. Eu vou voltar lá para onde eu parei. Ô coisa boa é ter amigo que nos leva até Jesus. Por quê, irmão Mateus? Porque toda vez que nós estivermos passando por uma situação complicada, ele vai chegar e vai dizer assim: como é o nome da senhora? Dona Aparecida, tá complicado o negócio? Pois vamos ali, que Jesus vai resolver esse negócio. Ô coisa boa é ter amigo que leva a gente para Jesus. Por quê? Porque a maioria dos amigos que aparecem durante a nossa trajetória, eles tendem a nos levar, não porque eles sejam ruins, mas é porque a gente é ruim. E pelo fato da gente ser ruim, a gente quer culpar os outros por atitudes que nós temos, sendo que ninguém pega no braço de ninguém para fazer aquilo que não agrada a Deus. A gente vai porque a gente quer. A luta é grande para você vir para um culto desse daqui, mas a facilidade para a gente ir para uma festa, para a gente ir para o bar tomar uma, fazer um negócio desse daí é bem facinho. Esses dias eu estava conversando com um amigo e dizendo: rapaz, a coisa mais fácil é alguém perder o propósito por causa de uma bebida, por exemplo. Coisa mais fácil que tem no mundo. Você não precisa muitas vezes nem se locomover. Se você estiver na sua casa e ligar o delivery, vai deixar. Tem lugar que já faz entrega disso aí. Mas naquele dia, aqueles 4 amigos daquele rapaz, vendo que ele estava impossibilitado de se locomover, eles disseram assim: nós não vamos te levar porque vai te atrapalhar, não. Nós vamos te levar para onde teu problema vai ser solucionado. Nós vamos te levar para um lugar onde o teu problema vai ser sanado. Tu não vai arrumar não uma ressaca, não é um problema não. Tu vai arrumar uma cura. A intenção dos 4 amigos daquele homem, levando ele até Jesus, era o quê? Eles sabiam: rapaz, Jesus está curando gente aí por todo canto. Jesus está fazendo coisa grande aí. Vamos levar ele, porque ele está nessa situação difícil. Eu já fui um desses, tu sabia disso? Eu já tive numa situação difícil e eu tive alguém que me levasse para Jesus. Bom, Mateus, o que aconteceu? Eu saí de novo. E o que aconteceu? Jesus teve misericórdia e preparou mais outra pessoa para poder me trazer de novo para perto de Jesus. E aí eu não saí mais não, porque eu não sou doido. Entenda uma coisa: amigos que nos levam até Jesus são amigos que abrem porta até onde não tem passagem. Você sabe por quê? Vou lhe dizer. A Bíblia falando sobre Jesus lá dentro dessa casa, quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia falando sobre Jesus lá dentro dessa casa dá outro detalhe: é que a casa estava cheia de gente. A casa estava lotada de gente até a tampa. E esse lotado até a tampa, irmão, não tinha passagem. Não tinha como passar pelas portas, não tinha como passar pelos portões, nem tinha como passar pela janela. Pessoas com pensamentos indecisos teriam feito: rapaz, eu acho que não vale tanto a pena assim não. O homem já está ali, ó, a casa está cheia. Talvez ele não vá nem nos receber, vamos embora. Os amigos disseram: não, ele só vai sair daqui depois que a gente tiver de fazer o que for feito. O que for feito, o que tiver de fazer. Vamos procurar uma passagem para ele agora. Eu imagino, pastor Tiago, que aqueles homens procuraram passagem por todo canto ali, não acharam. Quando viram que não tinha condições dele passar pelo encanamento, eles lembraram: eita, tem um lugar que a gente pode fazer ele passar. Por onde? Pelo teto.
Você pode pensar que é loucura, mas amigo de verdade faz isso aí. Amigo de verdade é que faz isso aí. Abre uma porta até no teto para tu chegar no lugar da tua vitória. Aí, a casa estando lotada, ô glória, o texto diz que esses homens acharam uma passagem no teto. Se eles quebraram a laje, eu não sei se tinha laje naquele tempo. Se eles destelharam a casa, se eles arrancaram as palhas, eu não sei qual era a estrutura do teto daquela casa. Eu só sei que eles abriram o espaço no teto daquela casa. Daqui a pouco eles miraram o espacinho dele descer e foram descer na cama. Olha aí que coisa linda. Foram descendo a cama, daqui a pouco, puf, colocaram o paralítico de frente para Jesus. Nessa noite você está de frente para Jesus. Fique ligado. Quando aquele homem foi colocado de frente para Jesus, irmão, aí o negócio ficou sério. Porque Jesus viu um negócio. Jesus viu que para aqueles homens terem feito aquilo ali, eles estavam movidos por um sentimento. Primeiramente, de que Jesus poderia fazer alguma coisa. Segundo, Jesus viu que aqueles homens estavam movidos por fé. Jesus, vendo que aqueles homens estavam movidos pela fé, aí Jesus resolveu fazer um negócio diferente. Aquele homem entrou dentro daquela casa esperando ser curado. Só que Jesus, já sabendo do problema dele, do real problema dele, Jesus olha para ele e diz assim: ei, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Se você for pai de alguma dessas crianças, vigie neles aqui no nome de Jesus. E os irmãos olhem para cá, para você não perder a atenção, no nome de Jesus. Jesus olha para um homem que estava precisando ser curado de paralisia. Aí ele diz assim: ei, os teus pecados estão perdoados. Mas como assim, irmão Mateus? Como assim o cidadão está precisando ser curado e Jesus vai dizer que está perdoando os pecados dele? Você lembra que eu acabei de dizer para você que para Jesus é melhor você estar com ele sem uma perna do que com as duas longe dele? Jesus sabia qual era a real necessidade daquele cidadão ali naquele momento. Aí Jesus olha para o homem e diz assim: ei, os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus diz que os pecados daquele homem estão perdoados, aí dá um nó na cabeça de muita gente. E quando dá um nó na cabeça daquele povo todinho, aí eles começam a murmurar no pensamento. Olha a seriedade disso aqui. Eles não falaram nada. No pensamento, eles disseram entre eles: rapaz, como é que pode? Como é que ele está dizendo que perdoa pecado de ninguém, se só quem pode perdoar pecado é Deus? Eu imagino que eles disseram foi mais coisa, porque não foi relatado aqui. Mas gente fofoqueiro sempre estica mais, né, a história. Aí Jesus diz: ei, por que é que vocês estão aí pensando tais coisas? Vocês estão achando pouco eu dizer para esse rapaz aqui que os pecados estão perdoados? Afinal das contas, vocês acham que é mais fácil o quê? Eu dizer a ele que os pecados dele estão perdoados, ou eu dizer para ele: levanta dessa cama e vai embora? Jesus está fazendo uma pergunta para você nessa noite.
Você acha que é mais fácil Jesus resolver o problema da sua alma ou do seu físico? Sabe por quê, irmão? Porque tem problema do meu e do seu físico que a farmácia resolve. Existem problemas que o seu marido, a sua esposa, ele resolve. Se você tiver com uma cicatrizinha, eu vou ali na farmácia, eu compro um band-aid e eu resolvo o teu problema. Só que a ferida do seu coração, a ferida interna, o vazio da sua alma, só quem pode resolver é Jesus. E é por isso que Ele trouxe você aqui na noite de hoje. Porque Jesus, Ele não está interessado só em resolver o teu problema externo, mas Ele está interessado em resolver o problema da sua alma. Porque nós vivemos procurando o preenchimento das coisas físicas, nós vivemos procurando o preenchimento das coisas externas, mas Jesus está querendo saber como é que está o preenchimento da sua alma. Deixa eu dizer um negócio para você. O esteticista Jesus, ele está aqui para fazer preenchimento, mas é preenchimento de alma, porque você vai sair daqui nessa noite sem esse vazio que está te incomodando há tanto tempo. Ô Mateus, e por que é que a preocupação de Jesus nessa noite é falar comigo e com você acerca do interior? Eu vou repetir. É porque você pode ser curado do seu físico e não ver Jesus. Mas se Jesus curar a ferida da sua alma, qualquer ferida vai doer menos. Eita Jesus. A ferida da alma, irmão, é um negócio terrível. Tão terrível do jeito que às vezes dá até calafrio. A angústia da alma é um negócio tão terrível que só quem passou sabe. Só quem já passou por um problema onde você resolve o problema e continua triste é que vai entender o que é que eu estou dizendo. Ô irmão, se Jesus curar a tua alma, o teu físico é só um detalhe. Se Jesus ele conseguir curar a ferida da sua alma, a ferida do seu físico é só um detalhe. Jesus está interessado nessa noite em visitar o íntimo do seu coração e arrancar essa ferida que está aí dentro há tanto tempo e você não sabe como arrancar, mas Jesus está dizendo, se você quiser, nessa noite você pode sair daqui diferente. Deixa eu dizer um negócio para você. Quando Jesus diz àquele homem que os pecados dele estavam perdoados, Jesus estava fechando uma lacuna de sofrimento na vida daquele homem. Por que lacuna de sofrimento, irmão Mateus? Porque não existe possibilidade de alguém estar longe de Jesus. Não existe possibilidade de você nunca ter feito uma aliança com Jesus. Não existe a menor possibilidade de você não ter a sua vida dirigida por Jesus. Não existe a menor possibilidade de você ter uma vida, acordar e dormir sem depender de Jesus para você viver em paz. Você disser que você vive em paz longe de Jesus, você está mentindo para você mesmo. Quando Jesus é questionado acerca de perdoar alguém, esse questionamento quem faz é você mesmo. Como assim, irmão Mateus? Jesus sabe das vezes que você diz, pelo que eu fiz não tem condições de eu ser perdoado. Jesus sabe das vezes que você diz, pela vida que eu levo não tem condições de eu mudar. Pela situação que eu estou não tem condições de eu escapar. Aquele lugar não vai dar certo para mim. Jesus sabe que
Diversas vezes você olhando de frente para o espelho, você diz: o que é que eu estou me tornando? O que é que eu estou fazendo da minha vida? É por isso que Jesus vai ter situações onde Ele vai chamar você e vai dizer: é tempo de eu te abençoar. Só que tem tempos que Jesus vai te chamar e vai dizer: é tempo de você mudar. Porque tem coisas que, se Jesus fizer por nós, antes dele mudar o nosso interior, a gente vai perder. Entenda o que é que eu estou querendo dizer? Porque é que aquele homem, antes de Jesus curar ele, Jesus perdoou os pecados. Porque é que antes de nos abençoar, Jesus ele nos chama na catraca, para não acontecer com a gente o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, ainda com o pai em vida, disse: me dê o que é meu, me dê a minha parte da herança. Aquele cidadão pegou a parte da fazenda que o pai dele vendeu, que nem vendeu, ele empenhou, recebeu dinheiro porque ele precisava da fazenda para continuar trabalhando. Ele pegou a parte dele da herança e foi-se embora. E quando ele foi embora, a Bíblia fala que ele gastou tudo com nada, perdeu tudo e voltou para a estaca zero, voltou para a casa do pai. Aí sabe por que é que tu está pedindo para Jesus abrir a porta e ele não abre? Sabe por que é que tu está pedindo para Jesus fazer um negócio dentro da tua casa e Jesus ainda não fez? É porque Jesus sabe que se ele fizer agora, tu vai juntar com as mãos e espalhar com os pés. Sabe por que é que Jesus ainda não abriu as portas da prosperidade, ainda financeira, para a tua vida? Porque Jesus sabe que se tu pegar em dinheiro, tu vai gastar com nada. Sabe por que é que Jesus ainda não fez aquilo que você clama, aquilo que você pede? Isso serve para mim também. É porque Jesus sabe que eu e você não estamos preparados para aquilo que nós estamos querendo. E o que é que eu estou querendo, irmão Mateus? Que Jesus resolva meu problema. Eu quero que Jesus resolva meu problema. Só que eu e você, nós estamos vendo um problema externo. Só que Jesus, ele está vendo o problema daqui, ó. Daqui, ó. Jesus está chamando a mim e a você nesta noite para entender que antes dele nos dar uma vitória, ele quer um particular com a gente. Jesus está chamando você nesta noite, porque se você não entender que ele precisa guiar a tua vida, mas eu já entreguei o meu coração para Jesus. Ô irmão, Jesus não é açougueiro para querer pedaço de ninguém. Jesus, ele quer ter o controle da sua vida. Jesus, ele quer que você faça uma aliança de compromisso com ele. Mas, irmão Mateus, eu não tenho capacidade, eu vou entristecer Jesus. Irmão, Jesus, ele sabe como ajeitar a mim e a você como ninguém. Você quer que eu diga um negócio para você? Eu sou o amigo nessa noite que estou querendo trazer você para a presença de Jesus. O pastor Tiago é o amigo que Deus usou nesta noite para trazer você para a presença de Jesus. Essa banda aqui são os amigos que Deus está usando para trazer você aqui para a presença de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus precisa dizer para alguém aqui nesta noite que está perdoando os seus pecados. Você vai sair curado. Só que entenda uma coisa: se você veio buscar somente a cura, você vai sair daqui com o seu problema resolvido. Agora, não me leve a mal, você não sai daqui com a garantia da sua salvação. Fique de pé no nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Os problemas daqui da terra, o que para nós é impossível de resolver, para Jesus é a coisa mais fácil do mundo. Porque Jesus, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. A terra, a plenitude e tudo que nela há pertence a Deus.
Não adianta você se atribular porque não conseguiu completar ainda o dinheiro do aluguel. Não precisa você se atribular porque você não conseguiu comer o que você queria nesse mês. Não se preocupe não, no outro mês você consegue. Não adianta você se preocupar se quebrar a perna, se quebrar o braço. Não se preocupe não, porque o médico sabe emendar o osso. E se a situação ficar difícil, Jesus ele entra em cena. Agora Jesus nessa noite ele está querendo dizer para mim e para você: ei minha irmã, ei meu querido, a situação da tua alma é entre eu e tu, só quem pode resolver sou eu. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: se você veio buscar somente o que vai resolver seu problema hoje, Jesus ele resolve. Jesus ele atende o desejo do seu coração. Só que amanhã tu vai ter problema de novo. O problema vai voltar. O problema vai bater na porta. As enfermidades vão voltar. Nós passamos há um tempo atrás por uma doença terrível que levou muita gente. E quem garante que depois nós não iremos passar? Irmão, isso é difícil de ouvir, mas é a verdade. Só que existe uma coisa que Jesus nessa noite está querendo lhe dar, e que ninguém vai poder tomar de você: é a sua salvação. É Jesus descer amanhã na terra e você poder ter o seu nome escrito no livro da vida e morar com Ele na glória. Jesus disse: ei, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, pois vou preparar lugar. Eu virei e eu vos levarei para mim mesmo. Jesus está dizendo: eu vou voltar para buscar vocês, e vocês não vão ficar nesse lugar sofrendo aí não. Onde está a primeira vida que deseja se entregar para Jesus nessa noite? Levante sua mão. Aí onde você está, tem um ali. Onde estiver alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão no nome de Jesus. Onde estiver alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que deseja entregar a sua vida para Jesus, levante sua mão que nós vamos orar por você. Pastor Tiago, já temos um ali, fique do lado daquele cidadão ali, ó. Se tem alguém aqui que ainda não fez uma aliança de vida com Jesus, a conversa aqui é com você. Tem alguém aqui corajoso, disposto a entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui? Tem alguém disposto a entregar a sua vida para Jesus aqui? Alguém que não é crente ainda? Escute. Jesus não é menino. Menino é a gente. Jesus ele não é moeda de troca. Só cura se for para salvar? Não. Só cura se for crente? Não. De jeito nenhum. O problema aqui não é cura. O problema aqui é céu. O problema aqui é vida eterna. O problema aqui é Jesus chegar daqui a pouco e eu poder dizer: eita, vamos embora com Ele. Nós precisamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida. Tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Irmão Mateus, se eu não entregar minha vida hoje, eu vou morrer amanhã? Não sei, irmão. Eu não vou ficar ameaçando você, nem fazendo medo, não. Só que se eu aceitar Jesus hoje, irmão Mateus, o que acontece se Jesus vier hoje? Você vai para a glória. Mas irmão Mateus, se eu não aceitar hoje e ele vier, eu vou para o inferno? Fica difícil a situação, né, irmão? É difícil. Eu não vou mentir para você dizer que você vai para o céu, sendo que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E quem não confessar? Aí, como é que eu não quero conversa com você nunca? E eu sinto sede e eu vou pedir água na sua casa? Conversa é essa? Jesus ele lhe dá o livre-arbítrio. É você que decide para onde é que você vai, para onde é que vai o final da sua vida.
Eu já decidi a minha. Quem foi que já decidiu aqui servir a Jesus? Quem foi que já decidiu entregar sua vida a Jesus? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Baixe sua mão. Algum de vocês que entregaram a vida para Jesus sente saudade do que vivia antes de Jesus? Levanta a mão aí se alguém sente saudade. Não, se você sente saudade diante de Jesus, vigie. Tu sente saudade da tua vida antes de Jesus? Tu quer voltar para a vida que tu vivia antes de Jesus? Agora quem é que se sente feliz mesmo com todas as provas estando com Jesus? Levante sua mão. Jesus, ele tem coisa grande para você. Pastor, eu vou dar a honra do senhor vir aqui orar pela vida. Vem cá, macho velho, chega pra cá, vem. É tu, vem assim, bora. Tem alguém que veio com ele aí? Tem? Alguém que veio com ele? Tu que tava perto dele, vem aqui. Tu, é tu, vem. Vem pra cá. Oi. Eu sei, mas é pra tu ficar perto dele aqui. Só pra tu ser o amigo que trouxe ele pra perto de Jesus. Quem quer que Deus pode transformar a vida desse homem aqui? Pastor Tiago, ore pela vida do cidadão. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vinde a mim todos. Vinde a mim todos. O convite é para todos que estão cansados. Tem várias coisas que nos cansam aqui na terra. Primeiro é o pecado. Várias coisas, tem uma lista. O pecado é o que cansa mais o ser humano. Deixa o ser humano sobrecarregado, abatido, triste, sem expectativa de vida nenhuma, sorriso no rosto e coração triste. Mas o convite de Cristo continua 2000 anos depois. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Sabe por que muitos não aceitam esse convite? Porque o vinde é isso, é eu ir sem olhar para trás. Eu tenho que deixar tudo para trás, tudo que me aprisiona, tudo que alegra a minha carne, falsas amizades, tudo aquilo que não agrega mais na minha vida, eu vou ter que deixar para trás para atender o chamado de Cristo. Mas existem pessoas corajosas, irmãos. Irmãos, para mim corajoso não é que anda com um revólver dentro das calças. Para mim um homem valente não é aquele que sabe bater nas pessoas. Para mim um homem valente é que entrega a sua vida para Cristo e que diz: a partir de hoje eu renuncio a minha vida para servir a Ele. Oh glória! Por quê? Porque vai ter muito valente no inferno. Vai. Mas Jesus está convidando: vinde a mim. Está cansado? Venha. Está oprimido? Venha. Não aguenta mais? Venha. Porque o fardo dele é leve. Ele tem descanso para as vossas almas nessa noite. Aleluia. Lá vem mais uma vida para Jesus. Vem para cá, meu filho, vem. Aleluia. Tem mais alguém no nosso meio, irmãos? Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. O céu não é para os fortes, é para os fracos. Oh glória, forte é aquele que diz que eu dependo de mim mesmo. Mas os fracos sempre vai dizer: eu dependo de Jesus.
Tem mais alguém no nosso meio? Tem mais algum fraquinho, alguma fraquinha aqui para vir na frente? Entregar a sua vida para Jesus. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, profeta. Eu estou sentindo graça. Jesus está convencendo corações. Jesus está trabalhando em corações aqui, irmãos. Oh glória, olha para o teu lado aí. Olha se tem alguém afastado de Jesus. Chama ele para vir aqui na frente. Chama. Seja esse amigo aí que traz alguém para Jesus. Oh glória, tem pessoas aqui que te amam, crente. Tem pessoas aqui, tu chegou aqui afastado, desanimado, mas tem pessoas aqui que te amam aqui neste lugar. Ninguém aqui vai te chamar para beber, para se prostituir, para entrar no crime. Estamos te chamando para ter a vida eterna. Se levanta e vem para Jesus. Vamos orar nessa noite. Aleluia. Vamos orar nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos essa noite. Sim, Pai, porque no meio daquela multidão, naquela casa fechada, existiam 4 homens, Senhor, que estavam do lado de fora da casa, que enxergaram aquele homem precisando de ajuda. Sim, Pai, aquele homem não estava precisando somente de uma cura física, mas o principal, Senhor, era a cura na alma dele. E Jesus está dizendo para os irmãos que estão aqui na frente, assim como ele disse para aquele paralítico: perdoado estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Sim, Pai, que o nome dele, Senhor, esteja no livro da vida. Eu te entrego, Senhor, a vida de cada um deles em tuas mãos. Entrego a vida do céu em tuas mãos, Senhor. Esse jovem tão precioso para ti, Senhor. Que o Senhor restaure, meu Pai, os talentos. Que os talentos venham ser desenterrados na vida dele. E que ele venha ser renovado pela tua graça. Que ele venha ser transformado pela tua palavra, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te entregamos a vida dele em tuas mãos. Que haja cura, que haja libertação pelo poder da tua palavra. Ah, Senhor, que este homem venha ter nojo da bebida, venha ter nojo, Pai, de tudo aquilo que tira ele da tua presença. E no nome de Jesus, nós ministramos libertação pelo poder da tua palavra. Seja liberto em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Pai, em nome de Jesus, toma a vida do Isaías em tuas mãos. Que o Senhor, essa obra que o Senhor tem começado na vida dele, que o Senhor conclua, Senhor, na vida do Isaías. E que o teu nome seja glorificado. Pai, que os teus filhos, Senhor, saiam daqui com a paz que excede todo o entendimento. E que eles voltem para casa, meu Pai, com a alegria da salvação em vossos corações. É assim, Pai, que nós te entregamos, que nós oramos por ele, em nome do Senhor Jesus. E quem crer, diga amém. Jesus é bom, irmãos. Jesus, Ele é bom. Glória a Deus. Aleluia. Tenha e fique perto de pessoas que te aproximam de Jesus, irmãos. Essa foi a palavra nessa noite. Jesus quer curar a nossa alma. Perdoados estão os vossos pecados. Amém? Mateus vai continuar louvando ao Senhor. Glória a Deus.
Eu sei que você já sentou, mas fique de pé só mais um pouquinho. Quem tá cansado, diga eu. Pode dizer, se você estiver cansado não tem problema não. Feio é mentir, pode dizer que tá. É bom porque Jesus renova as nossas forças aqui, né? Quem quer adorar Jesus, irmão, um pouquinho aí? Deixa eu chamar. Ô, meu amigo Rivanildo, vem cá. Pega esse microfone aí, que você vai adorar Jesus comigo aqui. Tá ligado aí, meu filho? Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Aleluia. Dá lugar, Davi. Glória a Deus. Ei, aleluia. Nas palmas. Louvado seja o nome do Senhor. E bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, o coração batendo angustiado em seu peito. Você vive nos momentos. E Ivanildo, é todo dia a mesma coisa, vai! É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Atenção! Se a fúria do inimigo contra mim se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Pois foi ungido, foi remido e separado pra vencer e reinar com ele. Levanta a mão pro céu pra cantar. Deus vai na frente, vai bonito. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos sobre eles. Vai sair amada rocha, pois se Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Vila do Egito. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou, exaltou a Israel, fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vira a vida, pra tudo tem uma saída, e faz de ti um campeão. Elohim, canta, vai! Elohim, El Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, mas ele te amou e te levanta desse chão. Elohim, Adonai, adoro o nome dele. faz a morte. Minha vida, pra tudo tem uma saída. Vai de ti ou não, puxa o seu poder, vai. Atenção, ao vivo. É um prazer. Valeu a participação de vocês. Valeu, som. Tá com razão. A banda deu um sol maior aí, no nome de Jesus. E vamos cantar essa daqui, ó. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Mas quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Vai, vai! Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava.
aqui, o meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o anjo lhe perguntou: olha, me dá a minha bênção. Ele respondeu: me dá a minha bênção pra depois subir. Olha, me dá a minha bênção pra depois subir. 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 Jacó segurou o anjo. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo então perguntou: o que queres que eu faça? Jacó, Me dá a minha bênção pra depois subir. Olha, me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois subir. Olha, me dá a minha bênção pra depois subir. me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção. Glória a Deus! Agradecer o Matheus Santos aí por essa participação. Faz tempo que eu tava querendo, viu? Não é, rapaz? Agradecer também o pastor Tiago, bênção de Deus Deus. também, todos os músicos aí também. Deus abençoe, irmão Flamenguinho. Obrigado pela participação, viu? Tamo junto. Deus abençoe sua vida, Evanildo. Você é um menino bom. Pra encerrar, eu vou cantar agora uma música do irmão Matheus, né? Porque vamos embora sem... Quem não conhece o irmão Matheus ainda nas redes sociais, ó, é bem facinho. Matheus Santos Oficial. Pronto, achou. No YouTube também, ó. Quer ouvir as músicas do irmão Matheus Santos? A irmã arrumando a casa, varrendo a casa. Ou então tá triste, quer se alegrar? Bote lá, irmão Matheus, que Jesus vai me usar pra você dentro de sua casa. Tá bom? Ô Davi, é o amor. Ele é o amor. Misericórdia, Jesus. É o amor, não. Ele é o amor. Escuta, ó. Ele me amou e trouxe esperança pro meu coração. Ele me amou, me tirou do vazio, da escuridão. E eu que nunca mereci nada, encontrei um amor que me libertou. A vida era vazia e sem graça, até conhecer Jesus, meu Salvador. Escuta o refrão. Ele é o amor, ninguém jamais faria o que ele fez por mim. Ele é Jesus, nada vai conseguir tirar ele de mim. Ele é o amor, ninguém jamais faria o que ele fez por mim. Ele é Jesus, nada vai conseguir tirar ele de mim. Ô glória! Você pode conhecer muitos amores por aí, mas igual Jesus não tem não, viu? Ô Jesus maravilhoso! Ô glória! Eu que nunca mereci nada, encontrei um amor que me libertou. A vida era vazia e sem graça, mas quando eu conheci Jesus foi bom demais. Ele é o amor, ninguém jamais faria o que ele fez por mim. Ele é Jesus, nada vai conseguir tirar ele de mim. Ele é o amor, ninguém jamais faria o que ele fez por mim. Ele é Jesus, nada vai conseguir tirar ele de mim. Ele é o amor, ninguém jamais faria o que ele fez por mim. Ele é Jesus,
nada vai conseguir tirar ele de mim. Hey! Amor igual a esse nunca existiu, nunca vai existir. Me dar a vida por mim e por você. Vem, glória! Quem pode dar glória pra Jesus aí, levante sua mão pro céu e dê glória pra Jesus o mais forte que você puder. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Quem está indo para casa com os pecados perdoados? Eu estou. Jesus veio para os perdidos, irmãos. Você sabia disso? Mas ele voltará para os arrependidos. Amém? Ele veio para os perdidos. Nunca diga que isso é mentira. Mas também há uma verdade. Ele só voltará para os arrependidos. Sim, dos seus pecados. A única condição que ele pede é isso: se arrependa dos vossos pecados. Somente isso. Se arrependam dos vossos pecados. Amém? Vamos orar agradecendo. Quero agradecer a Deus a todos pela oportunidade. Os irmãos que estão visitando, irmãos de outros ministérios estão aqui. Deus abençoe em Cristo Jesus. Tá bom? Fazemos parte de um só corpo de Cristo. Não há esse negócio de dizer: eu sou do corpo de Cristo daqui, eu sou do corpo de Cristo dali. Não. Só existe um corpo de Cristo. A única diferença é que existe uma igreja local, mas a igreja de Cristo, ela é universal. Um corpo de Cristo, unidos em um só propósito, de adorar ao Senhor Jesus. E quando ele voltar, ele não vai: eu vou naquela ali primeiro, depois eu vou naquela, depois vou naquela. Não. Ele vem buscar um povo no meio de um povo. E onde tiver um crente arrependido dos seus pecados, vai subir para a glória para morar com ele. Mas no dia que ele voltar, muitos cultos vão continuar acontecendo. E nem vão perceber que ele voltou. Vai continuar tendo música, vai continuar tendo pregação, vai continuar tendo tudo na sua normalidade. Mas os verdadeiros serão arrebatados aos céus. Oh, glória a Deus. Quem está esperando pelo arrebatamento, irmão? Oh, glória. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite, por esse trabalho. Deus abençoe os músicos. Os meninos desde cedo estão aqui, dando lugar aí, ensaiando. Mateuzinho, obrigado, viu? Tu é benção. Te amo, cara. É um poço de humildade esse jovem, irmãos. Sua esposa, sua filha. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento de culto a Ti que nós entregamos. Sim, Pai, porque o culto quem faz somos nós, é a igreja que fazemos o culto. E nós entregamos aqui o nosso melhor para Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou amigos para trazer pessoas até a Ti nessa noite. Obrigado, Senhor, porque pecados foram perdoados aqui nesse lugar. Sim, Pai, talvez enfermidades físicas não foram curadas aqui hoje, mas eu tenho uma certeza, Pai, que tem pessoas levando para casa a paz que excede o entendimento, levando para casa a graça no coração, levando para casa a alegria da salvação. Sim, Pai, nós não viemos aqui nessa noite oferecer dinheiro, nem ouro, nem prata, nem facilidades terrenas, mas nós estamos aqui para proclamar que é chegado o reino dos céus. Sim, Pai, abençoa o Teu povo, abençoa os Teus filhos, Pai, que se reconciliaram contigo. Sim, Pai, eu agora
eu vou pegar no pé deles. Vou pegar no pé deles. Sim, Pai, eu agora vou perturbar a vida deles. Sim, Pai, que o Senhor usa a igreja para estar no pé deles também, para discipulá-los, para abraçá-los, para andar de mão dadas na Tua presença. Muito obrigado pela vida deles, Senhor. Pai, abençoa todo o Teu povo, toda a Tua igreja nessa noite. Que o Senhor disperse em paz a cada um deles. Para a honra e a glória do Teu nome nós oramos, nós Te agradecemos, e quem crer diga amém. Diga amém. Receba as bênçãos. Receba as bênçãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a igreja, e quem crê diga amém. Cada palma para Jesus e dê a paz do Senhor para o seu irmão. Jesus.